Olha aí, pessoal, boa tarde a todos nossos amigos internautas que interagem conosco através das redes sociais, o nosso podcast Cajuru do Sertão entre amigos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio um amigo, um convidado, uma pessoa do esporte, acima de tudo um pai de família, um cidadão eh, de bem, que é o professor José Cosme da Silva, que hoje está aqui conosco, filho do também saudoso Antônio Bento, um dos artistas que se destacou na música cultural de Filadélfia e de toda a região, e também, diga-se de passagem, é irmão do saudoso doutor, um dos maiores camisa 10 que tivemos no sertão da Bahia. Boa tarde, professor. Boa tarde, Cajuru. Boa tarde a todos que nos assistem, né? Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade e agradecer também aos amigos e ao senhor que nos convidou para a gente bater esse papo aqui e eu fiquei feliz por isso. Professor José Cosme, você no futebol tem uma história dentro do futebol. Quando foi que surgiu a paixão na sua vida pelo futebol? Nós sabemos que Antônio Bento sempre gostou de futebol. Antônio Bento gostou de futebol, tinha time de futebol, como o próprio Flamengo, que Antônio Bento tinha um time que era, acredito, do Riacho, não é isso? E que era um time de Antônio Bento. Além de Antônio Bento ser um artista musical da cultura nordestina, ele gostava do futebol. O seu pai teve influência na sua vida dentro do futebol? Como é que é? Meu pai, acho que 90% da região conhece Antônio Bento, né? Meu pai, quando a gente nasceu na fazenda Riacho do Morumbu, eu cresci vendo meu pai tomar conta de time, né? Ele tinha o Flamenguinho do Riacho do Morumbu. Era Flamenguinho o nome do time. Isso. E eu, garoto, ali na beira do campo, já entendendo um pouco, assistindo, né? E via a dedicação dele, o time lá, porque meu pai, 18 irmãos, né? 90% do time era irmão. Era da família grande. Isso. Era sobrinho, era irmão, né? Quando não era da família dele, era da família da minha mãe. Minha mãe também tinha vários irmãos, 8. E tinha 3 ou 4 que jogavam no time também. E todos tinham uma boa aceitação quando jogava, né? Um bom jogador. Ali todos jogavam, Nelson jogava, Duda jogava, todos esses irmãos ali faziam parte do time. Jogava. Tio Duda era um bom atacante. Jogou no ataque também. Jogou no ataque. Tio Nelson era um dos melhores zagueiros da época lá. Tinha o Mimito Verdureira, que todo mundo conhece, bom zagueiro. Jogava também Jogava no time. sobrinho do meu pai. Só tinha um cara lá de fora que aquele era indispensável, né? Zito do Zé Merim. Um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar. Era bem. Era bem demais. Então, o único que não fazia parte da família que jogava no time, eu acho que era ele. E o Beto. E aí, como era para o Antônio Bento escalar esse time todinho da família, tudo irmão, não tinha dificuldade ali na hora de escalar esses caras, tudo irmão ali e tal, e botar no banco. Você vai ficar no banco de reserva, você vai jogar e tal, como é que devia ser complicado para ele, hein? Era complicado. Agora, o homem, ele tem que ser um cara decidido, né? E ter suas opiniões e no grupo ele levar a opinião dele e ser respeitado. E meu pai tinha liderança. Era uma coisa que ele sempre foi isso, liderança. E ele, todo mundo respeitava. É tanto que houve uma época lá que eu cansei de ouvir ele dizer, olha, nós estamos com tantas partidas sem perder. Ele ficou numa série lá jogou 44 partidas. Ganhou 40. Empatou 2 e perdeu 2. Isso ele falava direto. Aí o time alguns foram abandonando o futebol, né, ficando mais velhos. Foram casando, foram chegando oportunidades de trabalho, Isso. Aí ele foi também entrando no mundo da música também, né, que ele era forrozeiro. E aí o tempo dele foi ficando curto, foi ficando pouco e ele acabou que parou mais com o futebol. Mas quando a gente saiu lá para vir morar no bairro do Contorno aqui, inclusive morei próximo da residência do seu avô, né? Sim, moramos próximo. Seu Luiz, né, que
Deus a tenha. E ali, assim que a gente veio embora para ali, o time lá, meu pai vendeu o campo para o Wilson do Carrapato, né? Como todo mundo sabe. O Wilson do Carrapato. Até hoje aquele campo existe ali, né, professor? Existe. E o Wilson e o Elton do Carrapato, que é genro do Wilson, continua colocando o time lá nas competições, Copa Rural. Inclusive, quando a gente veio, né, pra cá, eu bati uns babinhas lá, mas vim, ainda tentou, nunca tinha jogado de equipe, não, só batendo baba, mas já vinha jogando bem na zaga, né? E aí foi aí aonde o time lá estava disputando a Copa Rural, e como eu tinha antes de 3 meses que tinha vindo morar na cidade, poderia, porque o regulamento permitia, né? Aí ele fez a minha ficha e a do Cravoeira. No caso, ele fez a ficha sua para a Copa Rural. Copa Rural. Você estava com quantos anos? Eu estava com 15 para 16 anos. Já estava jogando a Copa Rural com 15, 16 anos? Já. Aí minha primeira Copa Rural, e ele fez a ficha de um dos melhores jogadores que eu já vi jogar aqui em Filadélfia, que foi o Cravoeira também. Grande Cravoeira. Né? E o time tinha perdido a primeira partida na Baraúna por 5-0. Nesse dia, meu pai disse: olha, eu sei o que é futebol, você quer mudar esse time, Wilson? Vou dar uma opinião para você, faça a ficha do Cosminho e a ficha do Cravoeira. Acreditou em você, né? Antônio Bento acreditou no seu futebol. Porque quando a gente saiu dele, estava jogando bem e ele merece uma chance. Se você quiser fazer a ficha dele, pode fazer. Aí ele fez. Ele fez minha ficha e eu fui para a zaga, e o Cravoeira foi para o meio de campo. O Cravoeira andava o campo todo. Ah, com certeza, muita velocidade. E daí pra cá, a gente não perdeu nenhum jogo. Essa primeira Copa Rural o senhor já foi titular, no caso. Porque o Gil está participando aqui, ó. José Meu, né? O pessoal, como o Antônio Bento lhe chamava, um dos maiores campeões de Copa Rural de Filadélfia, ainda tive a oportunidade de disputar uma final de Copa Rural por Riacho do Mulungu junto dele. O Gil aqui está falando. Você na Copa Rural é na brincadeira, né? O Cravoeira até ficou bravo porque eu falei da sua história na Copa Rural. Como é que pode? Eu fico Cravoeira, eu falei pra ele: Cravoeira, você não pode falar na nossa, porque você é outro patamar, cara. Você tá acima de mim muito, né? No futebol, no campo, jogando, né? Jogou muita bola. Cravoeira é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar. Amador, né? Aí nessa Copa Rural você foi campeão ou não? Campeão. Foi campeão na primeira que assinou? Você já foi campeão? Na primeira, campeão. Rapaz, já de primeira já foi campeão? Graças a Deus. A gente hoje, nessa competição, a gente foi campeão contra a Boa Vista. Boa Vista com Carlinhos da Pedra, Gerson, um grande jogador. Só tinha jogador bom. Mas só que o Carrapato a gente tinha Nendo Esmeralda, tinha o Zé Carlos do Emílio, que monstro do volante. Sim, sim. E aí, meu irmão, nós tínhamos uma boa equipe. E com o Cravoeira jogando, aí o Cravoeira só faltava fazer chover em campo. Fazia a diferença. Professor, o Gil continua dizendo aqui, falei com o internauta, está interagindo, mandar um alô para ele, o goleiro Gil, nosso amigo, parceiro, né? O Gil está dizendo, ó, disputamos uma final de municipal também pelos Pantera, ambos fomos vice, né? Mas tem um excelente currículo como zagueiro, 3 Copa Rural, campeão municipal pelo Unidos, né? Eu não vou adiantar, Gil, aí as perguntas que eu vou fazer, nós vamos chegar nessa parte aí. Mas, professor, o senhor tem um período que o senhor sai de Filadélfia. Quantas Copa Rural você chegou a jogar ali antes de ir para São Paulo? Eu joguei uma só. Essa Copa Rural. E depois você foi para São Paulo? Fui para São Paulo que casei, né? Casei novo, ia fazer 17 anos. Aí arrumei emprego lá, a família da esposa arrumou emprego, e aí, como a nossa região meio devagar para emprego, na época principalmente, né? Aí a gente foi para São Paulo e passamos 3 anos lá. 3 anos. 3 anos. Nesses 3 anos que o professor passou em São Paulo, no caso, o senhor chegou a jogar lá em algum momento no futebol de várzea? São Paulo não chama amador, chama futebol de várzea. Até o pessoal lá de São Paulo, alguns momentos aqui, pede vídeo para mim lá pro futebol de várzea, para mim falar, às vezes mandar um alô lá que os caras... Tem alguns que acompanham aqui as nossas narrações aqui no futebol amador. Na Bahia aqui nós chamamos amador, lá chama várzea. Você chegou a jogar lá na várzea? Joguei alguns jogos lá, eu saí daqui machucado o joelho, né?
Chegou a ser campeonato ou só jogos amigáveis? Jogos amigáveis e torneios. Torneio. Lá chama festival. Aí, Festival. Sempre que eu não tinha tempo para treinar para campeonato, trabalhando muito, os caras me chamavam e falavam, para campeonato eu não quero compromisso, que o trabalho não permite, mas assim que eu estiver folgando e tiver um torneio, aí eles, não, aqui isso é mais festival, de pronto, festival, tamo junto. E disputei vários festivais lá com ele, eles me viram batendo baba lá e gostaram, começaram a me chamar e disputei vários festivais lá com eles, mas eu tava com um problema no joelho, que eu saí daqui era machucada, tive que dar uma parada novamente por causa do joelho. Aí foi que passei esses 3 anos lá, né, e retornei para cá, que foi aonde cheguei aqui, né, e voltei ativa jogando bola. No caso, quando o senhor passou 3 anos, retornou, aí já havia, aqui em Filadélfia, já havia um time de futebol. Seu irmão fazia parte, eu também fazia parte desse time, o Adriano fazia parte desse time, e nós já tínhamos ali dentro da casa do seu pai um amparo, porque o doutor era nosso amigo, e o Antônio Bento nos recebeu muito bem, junto com Dona Elza ali, mandar um abraço para Dona Elza, né, que sempre recebeu a gente muito bem ali, diga-se de passagem. Então a gente chegava e ali Dona Elza dava almoço pra gente, Dona Elza dava café pra gente, né, a gente assistia o Globo Esporte na televisão, e o Antônio Bento sempre foi um cara muito engraçado, aquele jeitão de falar, e a gente ficava ali. Eu lembro quando o senhor chegou de São Paulo ainda, a primeira vez, e aí o senhor retornou, e foi ali que o senhor aderiu ao nosso time, não é isso? Isso mesmo. Né? Meu irmão, o Edinho, era um dos donos também, dos organizadores. Estava na linha de frente. Estava na linha de frente, né? Junto com o Adriano. E o saudoso meu irmão, né? O doutor, que deixou muita saudade a todos até hoje. Né? Era um dos líderes também, por ser um camisa 10 que, como o senhor falou aí, né? Dos poucos que a gente já viu jogar. E quando eu cheguei à noite, eu lembro que ele levantou, me abraçou e disse, Nino, meu nome é Cosmo, ele me chama de Nino. Nino. Rapaz, nós estamos com um time bom aí, você precisa ver. E você chegou para ajudar a gente aí, que a gente vai entrar em campeonato, em algumas competições aí, né? Aí ele me falou até do senhor, rapaz, tem um volante aí que está jogando demais. Eu disse, quem é? Ele chamava de Baraca. Baraca. Quem é Baraca? Ele é para o João Luiz, aquele do contorno que hoje é o Cajuru do Sertão, né? Você nem acreditou na época. Eu digo, rapaz. Não tem como. Não tem como, não. Você tinha saído, eu era ruim de bola. Era ruim, a verdade era essa. Eu chorava para jogar no Bairro Novo, os caras não deixavam eu jogar. Verdade. Aí, rapaz, primeiro dia que eu vi o senhor jogando com o doutor no meio de campo, e aí eu caí na besteira de querer jogar de volante ali contra vocês, que era o juvenil contra o amador. Aí eu falei para meu irmão, pai, eu volto para a zaga para correr atrás desse menino, tá difícil, eu tô fora de forma. Pastor Cajuru virando bola de um lado na outra. Tufo na bola. E aí eu digo, rapaz, como é que esse cara aprendeu a jogar desse jeito? O cara levantava a mão lá no outro lado, o senhor virava. Levantava do outro lado, o senhor virava. E o doutor só na articulação, devagarzinho. Ele batia melhor na bola do que eu, né? Eu aprendi a virar com ele, né? Mas o senhor foi uma surpresa muito grande. Aprendeu a jogar rápido e fácil. Agora é dedicação, né, pastor? Eu passei para a escolinha do Nego Gênio, né? Professor Gênio me deu oportunidade. Na verdade, eu não tive oportunidade de jogar com o seu Zeca. Eu não tive oportunidade na escolinha São José. Eu tive oportunidade com o professor que o pessoal chamava Nego Gênio, assim, chamava ele, e ele me deu a oportunidade, e o doutor me incentivou muito. O doutor me dava a chuteira dele, eu tinha um problema que eu não ando descalço, o doutor não conseguia jogar descalço. Então, você vê que eu só uso sapato o tempo inteiro. O doutor, ele me deu a chuteira dele, a chuteira Mateus vermelha. Ele treinava descalço e eu treinava com a chuteira dele, né? Então, o doutor foi uma pessoa muito importante para mim me desenvolver no futebol. E nesse inteirinho você aderiu ao time, voltou para a zaga, que era o Garotos de Rua ainda ou já era o Boca Juniors? Era o Garoto de Rua. Garotos de Rua? Você fez parte dos Garotos de Rua? Fiz. Joguei na zaga com o Licuri e Tochão. Né? É verdade. Joguei com o Licuri e Tochão. O lateral era o Gilson, Israel. Lateral direito Gilson, lateral esquerdo Israel. O volante
era o senhor Cajuru e o Kel. Jogou também. Kel de volante, e às vezes o doutor era meia, às vezes voltava para volante, né? Que era um cara diferenciado, a verdade é essa. Sim, com certeza. Jogava em qualquer lugar. Meu irmão, além de ser um grande jogador, era um cara de um grande coração. Tinha um grande coração e gostava de estar junto com os amigos e ajudar os amigos. É um cara que me deixa muita falta até hoje. Com certeza. Quando eu falo nele, eu fico emocionado, né? É verdade. E nós tínhamos um ataque que era um ataque muito rápido, porque o Duguinha jogava de meia junto com o doutor, mas era um meia ofensivo, um cara diferenciado também, né? Ia pra cima, né? Era diferenciado. Fazia gol, né? No ataque tinha também o Adriano, que era um cara rápido, qualidade, partia pra cima mesmo, e o zagueiro tinha que ser muito ágil para não fazer pênalti nele, né? Porque pra não fazer pênalti, não fazia mesmo. O zagueiro lento com ele era caixa, como eu dizer, era a marca da calma. O juiz corria porque não tinha jeito, só chegava atrasado. Professor, eu lembro que nessa época a equipe forte que nós tínhamos era a equipe da Progresso. O time da Progresso já era multicampeão, sempre foi. Mandar um alô pro pessoal da Progresso. Produziu grandes jogadores a Progresso, isso é um fato inegável. E que nesse período, nós da Rua Nova, do Bairro Novo, não tínhamos espaço dentro do futebol, porque a Progresso comandava o futebol e os babas que acontecia da cidade no antigo Campão. Como nós éramos muito jovem, muito novo ainda, eu tinha 16 anos na época, e o senhor, quando chegou, mas o Tochão, se tornaram uma realidade para nós ali, porque o doutor jogava muita bola. O Rael, eu não vou deixar sem legenda, o Rael do Dona Zé. Cansou de humilhar os caras que caíam de lateral direito do lado dele. Diferenciado. Viu o Licuri na zaga, que é irmão do Mãozinha, que, diga-se de passagem, foi, na minha opinião, o maior zagueiro da história de Filadélfia, o Mãozinha. Irmão do Ban, do Licuri, que foi um monstro jogando. Então, quando você chegou para essa equipe, para os garotos de rua, você e o Tochão ali, formaram uma espécie de cara que muitas vezes lutava pela gente ali, porque os caras já eram amador. Eu e o doutor era juvenil, eu era juvenil, a maioria dos caras ali era juvenil. Então você veio ali com sua liderança, com sua coragem, chamou o time, vamos e tal, e os garotos de rua conseguiram desmontar essa ideia de que só havia futebol na Progresso. Aqui no Bairro Novo, na Rua Nova, havia futebol e havia jogador de muita qualidade, exemplo do próprio Queicinho, do próprio Cravoeira, você, o próprio doutor, depois veio o Gilson do Contorno, aderiu ao time também, veio Bode Véia, aderiu ao time, já estava no time, o Moisés ali do Contorno também fez parte da equipe dos garotos de rua, e aí foi juntando, professor. Daí depois surgiu o Unidos do Bairro Novo também, mas os garotos de rua tiveram um papel muito forte eu posso dizer assim, na abertura do futebol de Filadélfia, no sentido de igualdade. O que é que o senhor acha disso? Eu acho que o senhor tem razão. Os garotos de rua, ele deu voz aos jogadores do Bairro Novo. Quando a gente chegou de São Paulo mesmo, a gente via realmente a Progresso, um grande celeiro de jogadores, né? E naquela época, a esfera do futebol estava lá. Quando se fazia uma seleção em Filadélfia, quase não sobrava vaga para outro atleta de outro local. Era a Progresso, mas era justo porque os caras jogavam muito bem, os caras se preparavam. Né? Naquela época, o futebol de Filadélfia, os jogadores se preparavam. E aí, então, quando a gente chegou no Bairro Novo, tinha aquela resistência, né? Do bairro, e a gente meteu a cara. Cravoeira morava na zona rural, veio morar no Bairro Novo, para nossa sorte, né? Que aí levou o nome do bairro mais ainda. Tinha o Bial também, né, professor? Bial, um dos melhores zagueiros Bial, que eu já vi em grande zagueiro, Bial, mandar alô para ele. Grande zagueiro, Bial. E aí a gente ia para o campo, às vezes até discutia, zoava lá, né? Tinha aquela discussão, mas tudo, não tinha negócio de briga, só discussão mesmo, porque a gente queria nosso espaço. Né? E conseguimos jogando bola, conseguimos mostrando para todo mundo que a gente tinha capacidade. E né, tanto que quando a gente começou a jogar lá, o baba ficou melhor, né? A galera começou ia para a beira do campo para ver mesmo aqueles baba lá. Cajuru
tinha pessoas que diziam, rapaz, um baba desse é melhor do que um amistoso. É verdade. Para assistir. Muito jogador bom, né, professor? Muito jogador bom. Entrava 2 times, ficava 2 times de fora, os jogadores tudo no mesmo nível. Né? Naquela época o jogador de Filadélfia se preparava mesmo. Né? Hoje a gente vê os jogadores de Filadélfia num bom nível, na habilidade, na dinâmica de jogo. Mas hoje os jogadores de Filadélfia hoje eu sinto que tem que se preparar mais, mas tem muito jogador bom em Filadélfia. Muito jogador bom. Muito. Falta só um pouco de preparo, mas os jogadores de Filadélfia estão num nível bom, jogando muito. Eu vejo uns caras jogando aí, batendo baba ali no campão ali com o Adriano, com a Apolo, os caras jogando muito. E se dedicar, se preparar, tem como o Filadélfia voltar a um nível bom de futebol. E voltando a falar da época, como eu fugi um pouco da pergunta aqui, naquela época, a gente viu o senhor, o doutor, uns juvenil de destaque, o Israel, né, juvenil jogando com a gente, e todo mundo queria no amador já. Os caras brigavam, rapaz, eu quero o Baraca no amador, eu quero o doutor no amador, mas os caras que botavam o time juvenil preferiam segurar você no juvenil, e isso era uma briga, eu lembro que era uma briga. Uma confusão, né? O Edinho e o Adriano discutiam direto por isso, que o Edinho queria o senhor, o Israel e o doutor na equipe principal, e ele não, eles são do juvenil, e era uma confusão brava, eu lembro. O Edinho queria manter o de volante, né, para fazer uma dupla com outro volante, e queria o doutor para o meio de campo, né? Porque o doutor já era um dos melhores jogadores da cidade, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E naquela época, a gente mostrou, o futebol do Filadélfia cresceu com aquilo, né? O pessoal da Progresso viram que a gente tinha nível para jogar com eles na época, né? E era uma época complicada para jogar, porque os caras jogavam muito bem. O senhor acha que chegou ali um momento que eles passaram também a nos enxergar como jogador, né? Porque até então não enxergava, né? Foi. É isso que o senhor se expressando me ajudou a concluir a sua pergunta. Realmente, eles enxergaram que a gente tinha nível para jogar com Potencial. E isso só veio melhorar, né? E a Progresso está de parabéns, porque realmente a Progresso era um grande celeiro jogador. Com certeza. E ainda hoje tem alguns que estão trilhando aí e jogam muito bem. Né? Professor, quando foi que o senhor se desligou? O senhor ainda chegou a jogar, o senhor foi dos garotos de rua até o Boca Juniors com o Edinho, também teve o Mariano também, né? Mariano também fez parte. Quando foi o período em que o senhor se desligou do time? Ponto Novo, no maior título regional, o senhor estava na equipe? O senhor foi campeão regional com o Boca Juniors? Fui campeão com o Boca Juniors. Nessa época, né, tinha já a Regi e Jairo, que também dispensa comentário. Né? O senhor fez parte daquele time, o maior título conquistado por uma equipe aqui dentro do contexto de Filadélfia. Foi um título de São Paulo, de Ponto Novo, grandes times, com a divulgação de rádio ampla e tudo, e o Boca Juniors conseguiu sair campeão desse campeonato. O senhor fez parte desse grupo? Fiz parte desse grupo. É claro que nessa época eu entrei no time, mas tinha várias feras, né? Jairo na zaga, Leandro da Progresso, irmão do Wilson. E na zaga a concorrência era grande. E na época eu não era titular na equipe. Eu joguei desse campeonato, eu acho que eu joguei um jogo de titular, que foi contra a Barracas lá em Ponto Novo, o jogo foi 3-3. Né? E joguei uns 2 jogos aí entrando no segundo tempo. Porque a gente tinha uma equipe muito boa. Zagueiros era Jairo e Regi. Jairo, Regi, Leandro. Leandro, irmão do Regi, já era reserva desses 2 aí. Aí no caso tinha vocês 4. Ainda tinha Manuel da Teval, né? Manuel jogava também, muito bem zagueiro também. Era um elenco muito forte, né, professor? Era forte, muito forte. Muito bom zagueiro, o Regi foi um grande zagueiro, Jairo um grande zagueiro. Era um elenco que qualquer um que entrasse ali dava conta do recado. Com certeza, 2 caras que dispensa comentário, né? Regi e Jairo foram 2 grandes zagueiros na nossa cidade que hoje estão jogando aí no veterano, e é tanto que Filadélfia aí está em várias finais aí, né? Que disputa. Agora vai estar na final do Master no Ciganão, o maior campeonato Master do Sertão da Bahia. Filadélfia vai estar na final. Aproveitar e convidar o torcedor para estar em Bonfim, na Arena Ciganão, final do campeonato, Chepeiro
versus a equipe do Cascavel. O Filadélfia vai enfrentar um grande desafio pela frente, que é a equipe do Cascavel. Vai, mas Filadélfia tem boa equipe, né? E o Cascavel também tem uma grande equipe, vai ser um jogão. Com certeza. Professor, aí o período em que o senhor se desliga aí, depois do título, o senhor sai do Boca Juniors? Saio do Boca Juniors e vou já logo em seguida vem Unidos, né? Aí joguei o campeonato de bairro por Unidos, fomos campeões, campeão de bairro. O senhor também estava no grupo, eu lembro. Fui campeão de bairro jogando pelo Unidos. Isso. Foi ali que o senhor se desligou do Boca Juniors? Desliguei do Boca Juniors e aí logo em seguida já veio Unidos, né? Aí fiquei jogando por Unidos e também disputando aí, foi na época que começou a voltar as Copas Rural, interrompendo o que ficou sem ter Copa Rural e voltou as Copas Rural e aí a gente começou a disputar a Copa Rural novamente, né? Como foi para você? Você ganhou do Unidos vários confrontos, né? Você foi um zagueiro implacável contra o time do Unidos. Você ganhou alguns confrontos. O Unidos nunca ganhou da equipe do Boca Juniors, que se tornou Boca Juniors quando precisou formar o campeonato municipal, mas que era garoto de rua, só houve alternância dos nomes. Você foi um dos principais zagueiros dessa equipe do Boca Juniors, dos garotos de rua e do Boca Juniors. O senhor seguiu a sequência. Como foi para você? O que levou para lá? Foi o Bial, a amizade com o Cravoeiro? Houve muitos fatores também, né? E desentendimento dentro do grupo também, né? Do Boca Juniors. Foi. Mas antes disso, a gente, jogando no garoto de rua, a gente ganhou muitos jogos, né? Do Unidos. Inclusive, eu jogava contra o Cavoeira, né? Um dos melhores atacantes da região. Não é fácil jogar contra o Cavoeira, não. E ele ficava indignado porque ele dizia, rapaz, por que eu driblo o zagueiro que tem até mais nome do que você e quando eu chego em você não consigo me driblar com os meus? Eu digo, rapaz, eu já conheci o seu jeito. Ele disse, rapaz, quando tu bota o corpo na frente já foi. A gente brincava muito, Cavoeira é um grande amigo que eu tenho. E a gente realmente, o Unido ficava por aqui com a gente, porque não conseguia ganhar da gente. Não conseguia mesmo, era difícil. Quando eles mal conseguiam empatar. Professor, o senhor até um dia desse jogou comigo. Eu passei quase 8 anos desativado e voltei a jogar. Ainda voltei, ainda encontrei o senhor jogando ainda. E o senhor ainda usava a mesma técnica de botar o corpo. Às vezes o cara tentava passar ali, o senhor dava o corpo e o cara... O jogador ele tem que usar, né, o que ele tem de melhor. Cada um tem seu jeito de jogar. E o meu forte era usar o corpo. Usar o corpo sempre para proteger a bola e sair com ela, né? Quando eu joguei muito contra o senhor também, joguei a favor, joguei contra, né? E o problema que jogar contra o senhor é o seguinte, e contra o doutor é porque o senhor tirava uns passes e a gente já fez o atacante rápido e a gente não conseguia chegar. Foi aí onde eu comecei a pensar que não dava mais para mim o futebol. Quando a gente pegava jogador rápido no ataque, bom de chute tipo o André, e quando pegava uns meias que sabia enfiar a bola, aí ficava difícil pra gente. E aí já foi ficando com uma certa idade, também contusão. Aí eu digo, pra mim não tá dando mais, eu vou sair, né? Então vamos lá por etapa. Aí o senhor ganhou uma Copa Rural pela equipe, a primeira. Carrapato. Depois Ganhei por Periquito, 2 seguidas. 2, foi bicampeão pelo Periquito jogando lá. Tem a história lá dentro da localidade. Lá era um time, era Periquito e Santana, né? Os dois times se uniram. Certo. E a gente saiu daqui para jogar lá. Com alguns parceiros daqui, né? Eu, que deu meu irmão, a doutor, e o Cravoeiro. E lá a gente tinha uma equipe boa, né? Tinha Potó, Miguel, os caras que eram liderados. Gente boa, Potó, Miguel, os caras, gente fina, gente boa mesmo esse pessoal aí. E bons jogadores. Bons jogadores. E a gente conseguiu ir ali no Riacho do Mongu, que eu conheci alguns meninos que sido campeão comigo na primeira temporada que eu fui, o goleiro, né, o Laércio, conhecido como Teiu. Aí indiquei ele, o pessoal lá fizeram a ficha dele. E indiquei também um menino que é casado com uma prima minha, o Elton, está em São Paulo hoje, que é o do Saco. Irmão do Tonho, goleiro da época do Saco, e eu indiquei ele
sem contar que a gente, além de ter esses caras no time, o dono do time na época, o Léo, pegou um dos melhores atacantes que eu já vi jogar da zona rural, escurinho da base da Serra. Bom jogador. Muito bom jogador, muito rápido. Encerrou a carreira muito novo, Infelizmente. por conta de sofrer um acidente, mas foi um dos grandes jogadores do futebol de Filadélfia. As Copas Rurais, uma pelo Carrapato, bicampeão pelo Periquito e campeonato municipal foram quantos? Campeonato municipal fui campeão por Unido, só um título. Um título pelo Unido do Barra Nova. Quem era o time? O time era eu, Osminho Bial, Geraldo, Dias de Pedras Altas, o 10 de Itiúba, de volante, na meia Cimar de Serrolândia, Robin jogava na meia e ajudando também ali como volante, né? O goleiro era o Jairo, né? O Jairo que dispensa comentário, um grande goleiro que tem história em Filadélfia, né? No ataque tinha Adriano, Cavoeira, e se não me falha a memória, era esse mesmo, o ataque era Adriano e o Cavoeira. E João do Peixinho, que foi o melhor atacante. João do Peixinho, mais conhecido como João Palavrão. Isso. Foi o monstro sagrado jogando bola. Se eu não me engano, ele foi o artilheiro do campeonato. Era monstro, o João era fora. Inclusive, Cavoeira sentiu uma lesão e Cavoeira ficou. O João entrou no time muito bem e sendo um artilheiro, e Cavoeira foi pro banco nessa época. O João. João Jogou muita bola. O Gustavo tá falando aqui, Gustavo Novaes. Ele está dizendo, ó, boa tarde, eu vou ler os comentários. O Gil falou do campeonato municipal. O Ed Carlos Barbosa, é o Edinho, né? Mandar um alô pro Ed Carlos Barbosa aí. Ele está dizendo, meu amigo João Luiz, parabéns pelo trabalho na divulgação do esporte e dos desportistas de Filadélfia. Muito obrigado, Ed Carlos. O Railson lá em Piau, um abraço, Cajuru, um abraço para ele. E o Gustavo botou aqui, ó. É o seguinte, boa tarde a todos, dos melhores atos de Filadélfia. Eu tiro meu chapéu para esse cara, né? O Gustavo está falando a respeito, tá aqui o chapéu, né? Que é o símbolo do Cajuru do Sertão, e ele está dizendo que tira o chapéu para o senhor como atos, um dos melhores atos aqui de Filadélfia. Gustavão é um amigo que eu tenho, hábito também, né? Um menino novo que tem futuro e tem tudo para frente porque é inteligente. E também um grande bandeira de auxilia muito bem. Conheço ele. Filho do seu Valdir, né? Filho do seu Valdir. Mandar um alô para seu Valdir aí, grande desportista aí, seu Valdir. Seu filho aí, um excelente garoto aí. Menino de ouro. Professor, o Ed Carlos, o Edinho, como eu chamo, né? Tá botando aqui, ó. A equipe dos garotos de rua me deram muito trabalho. A sua maioria de jogadores eram jovens e tinham muita vontade de vencer as partidas. Quando não vencia, eu tinha que interferir para acalmar, né? Edinho, na verdade, você, cara, você sempre foi um cara exemplar, cara. Eu vou tirar o tablet aqui, vou tirar meu chapéu para você, porque você sempre foi um cara muito exemplar, um exemplo de cidadão. Vou botar meu chapéu na cabeça aqui, ó, e vou tirar meu chapéu para você, porque... Na verdade, quando se fala de Ed Carlos, a gente fala de um exemplo. Nem todo mundo eu estou tirando chapéu nesse podcast, não. Eu não estou aqui aparelhado, tá tirando chapéu para gente que não presta, não. Mas esse cara foi um ponto forte para nós, foi um cara que naquele momento que nós precisávamos de equilíbrio, de alguém, de um cara decente para nos orientar ali. Edinho foi um cara que eu dispenso comentário, viu, professor José? Realmente, meu irmão é um grande homem, e é um cara que eu admiro muito, né? E ouço muito ele, quando preciso de alguma palavra, eu já sei a quem recorrer. Um cara bastante equilibrado, um amigo, e que hoje é um professor, um educador, parabéns aí para ele. Aí, professor José Córdoba, campeonato municipal, o senhor jogou na zaga, vamos lá, vamos falar tudo bom, vamos desenrolar esse papo. O senhor jogou com o Geraldo e o Bial na zaga, os três.
Como é que era jogar? O Bial era um monstro por cima, diga-se de passagem. O Geraldo um cavalo para correr. E a força física, eu acho que eu dificilmente vou encontrar um jogador tão forte que nem o Geraldo. Muito, até hoje no Master, não tenho dificilmente um cara novo aqui hoje para ter a força física do Geraldo. Como era para o senhor jogar ali no meio de 3 zagueiros? Não era complicado não, assim, os 3 zagueiros juntos? Não era por seguinte, eu já era um zagueiro que sabia sair mais com a bola, né? Também tinha um bom posicionamento, era muito bom, jogava bem por cima também de cabeça. Então eu jogava no meio dos dois, um do lado do outro e eu no meio. E o treinador da época, o Gui, né, um menino muito inteligente, ele armou um esquema e ele soltou Didó de Serrolândia, né, que também fazia parte da equipe. Didó lateral esquerdo. Lateral esquerdo, que era um ala ofensivo o tempo todo, né? Quando o Robin, que é conhecido como goleiro, mas como jogador também. Jogou também, joguei com o Robin também. Com o Didó joguei contra. Então ele soltava o 10 de Cuba por ala direita, ofensivo também, atacando o tempo todo. E Didó Simar na meia, também um meia que hoje ainda jogando no veterano dispensa comentário, né? Um dos melhores que já vi jogar também. Nossa, jogou muito. Então, ali naquela posição me sentia à vontade, lá de 2 caras, o Bial, bom por cima e bom por baixo. Né? Geraldo é como o senhor definiu aí, muita força física, muito dedicado, um cara que jogava pro time, né? Até hoje joga, a equipe que ele tá, ele gosta de ganhar, aquele jogador que gosta de ganhar, não gosta de perder. É um cara também que conversa, zoa em campo, mas é um cara educado, né? Um cara educado que sabe tratar bem o adversário, os colegas. Geraldo é um exemplo de jogador, gosto muito do futebol do Geraldo, é um cara guerreiro. Então me sentia bem entre eles dois, né? E sempre conversando e sempre a gente tinha um bom diálogo, né? Professor, o senhor ali como jogador sempre teve uma dificuldade que era a questão do peso, assim, né, professor? Isso. Como era jogar nesses campeonatos de alto nível, mas o senhor se esforçava muito. Era normal ver o senhor correndo aqui na pracinha, no Bial, o senhor correndo. Acho que o senhor fazia muito esforço para poder estar no meio ali, né, professor? Verdade. Eu sempre tive um biotipo forte, né? Então eu sabia que eu tinha que me esforçar mais do que os outros. Todo mundo se preparava mais aqui na época e eu acordava cedinho antes de ir trabalhar e dava lavagem aqui na lagoa aqui da pracinha, né? Cartão postal de Filadélfia, eu dava 20, 30 voltas na brita. Todo dia, 20, 25. Tinha às vezes que eu estava disposto a dar até 30 voltas. Depois ainda ia para a areia dar tiro. Todo mundo correndo aí, a galera do time ia para casa e os caras, bora. Eu digo, não, eu sei que eu tenho que me dedicar mais. E eu ia para a areia ali na pracinha, tem areia, né, a caixa de areia. E eu tinha que ficar dando aqueles tiros para ganhar velocidade e resistência, né? E graças a Deus, por a minha dedicação, eu joguei muito tempo no meio desses caras, né? Cara que jogava na região toda. E eu, no meu esforço, tinha que me esforçar mais um pouco para estar no meio dele por questão do meu biotipo físico, porque até hoje eu tenho esse biotipo, né? Tem que se cuidar muito para poder não extrapolar. A Copa Rural que o senhor jogou, que houve ali um momento em que o senhor jogou a Copa Rural, foi em que ano que Antônio Bento chamou o senhor para tirar aquele brinco que o senhor estava usando no estádio? Em que ano foi aquele negócio que Antônio Bento chegou ali, ele como uma figura artística da cidade, e ali, você sabe que o Antônio Bento era solto, desenrolado para falar, e aí começou aquele negócio, filho meu não usa brinco e tal, e Antônio Bento, filho meu não usa brinco. E aí, como é que foi? Parece que ele lhe chamou ainda, José, ô José meu, lhe chamou ainda, né? Foi minha primeira Copa Rural, a qual eu fui campeão com o Carrapato, né? Zé Raimundo era também junto com o Wilson, e Zé Raimundo foi quem disse que ia pagar para mim rapar a cabeça para jogar final com a cabeça rapada, né? E aí eu subi corda do Zé Raimundo, rapei a cabeça, e aí naquela época tinha um colega lá no vestiário que tinha um brinco de pressão, né? Aqueles que colocavam na orelha, né? E meu pai não aceitava. Antônio Bento não gostava de briga, né? Aí eu
na orelha, né? Aí a hora da equipe entrar em campo, a gente entrou. O estádio lotado, né? Estádio de Filadélfia, lotado. Tinha mais de 1.500 pessoas no estádio esse dia. E aí quando eu entrei, ele era muito participativo, meu pai, né? Ele estava lá em pé. Ia torcer, né? Participar. Mesmo. Meu pai acompanhava, é. Aí eu escutei ele dizer, José, vem cá. José, vem cá. Aí eu fui meio de lado, né? Pra ele não ver o brinco. Foi de lado, assim, tirando de lado. Mas alguém na arquibancada já tinha visto e falo pra ele. Já tinham dado corda a ele lá em cima da arquibancada. Isso. Aí ele disse, a galera até hoje brinca muito comigo com isso. Aí eu disse, aí é um brinco, é? Vira aí pra me ver. Filho meu não usa brinco, né? Aí eu virei. Aí ele disse, pode tirar. E o povo todo me olhando. Tire, José! Aí, né, eu virei. Eu disse, pai, eu tiro desse tanto. Aí fui pro meio de campo, cheguei lá, disfarcei, né, e tirei. Fui lá no banco de reserva dos colegas, né? E fomos pro jogo. E graças a Deus deu tudo certo. Foram campeão. Fomos campeão. Mas brinco não tentou botar mais não. Não. E quando eu cheguei em casa, mais tarde. Ele estava esperando no portão. Já estava no portão já. Portão. Com a mão assim no portão. Deixa eu ver a orelha, se você furou. Eu digo, não, pai, não furei não. Deixa eu ver, virei. Pensei que tinha furado. Se tivesse furado, ia apanhar agora. Aí eu entrei. Mas aí, depois a modernidade foi chegando. Quando eu olho... Eu vou chegar lá na questão, quando o doutor foi pro Vitória, e aí como é que foi esse negócio aí? Que eu conto pra galera, a galera gosta dessa resenha, das melhores aí, a turma gosta do futebol. Aí o doutor fera demais, jogando muito, foi pro Vitória. Aí o doutor, primeiro dia que veio passear em casa, chegou com um brinco. O Ed Carlos tá dizendo, foi aí que surgiu a famosa frase, foi ali que surgiu a famosa frase, José mesmo. Aí o doutor foi pro Vitória e tal, e aí... Foi. Aí eu falei, oi pai, e agora? Liberou, foi? Aí ele olhou assim pra mim e disse, ô meu filho, o homem, né, amenizou, né? Ô meu filho, fazer o quê? Amenizou pro doutor e disse, não, o doutor aí, pô, o doutor Cosminho, o doutor é camisa 10, tá? Aí porque eu era zagueiro, né, não podia, né? Ele disse, não, porque a época mudou, os tempos mudou, eu tive que aceitar, né? Eu já enfeito a coisa dizendo que o senhor danou, pai. Quer dizer que o doutor pode, eu não posso, ele com 2 furadas na orelha. Aí o Cosminho, tu tá se comparando a ele, José? Ele é artista, ele tá no Vitória, ele pode usar. Tu quer comparar a Copa Rural com Vitória? Verdade. Rapaz, o senhor Tony Bento era a figura que eu participei muito ali, fui criado ali desde o contorno, naquele ambiente, ele saiu do contorno, veio para a Rua Nova, eu continuei com a amizade com a família, e ele tem as histórias interessantes do Antônio Bento. Ô professor, agora vamos para outra etapa de sua vida, vamos lá para outra etapa de sua vida. Sim, pode ficar à vontade. Um momento que o colega Gil aí, realmente joguei pelos Panteras, no campeonato com o Gil, antes de jogar O senhor chegou a jogar pelos Panteras? Pelos Panteras, vice-campeão, Gil era o goleiro, Gil Paredão, né? Você foi vice com o Gil 2 vezes? 2 vezes. Vice na Copa Rural, vice nos Panteras. Porque antes do final do doutor, né, nós jogamos uma Copa Rural junto, e ele disse que queria jogar o Municipal junto comigo. E essa foi uma época difícil nas nossas vidas, porque a gente jogou, foi vice-campeão contra a Progresso, né? O doutor jogava também comigo, Gil. E nesse intervalo, que a gente foi vice-campeão, nesse intervalo, Deus levou ele. E eu passei, né, até me emociono. Pode ficar à vontade, professor. Verdade,
É um momento que jamais nós fazemos parte do esporte, que convivemos com ele, vamos esquecer, né? É normal esse tipo de sentimento, que a gente sabe também que você tinha muita ligação com ele, não, você, o Edinho, eram os três ali, era muito unido, ele sendo o mais novo da família e a referência que ele era como jogador. Na época eu também fiquei muito abalado, já era evangélico já, fiquei muito abalado, porque mesmo sendo evangélico eu mantinha um vínculo com ele, mas foi um momento difícil para a família, né, professor? Só Deus pode, né, dar muito difícil, conforto, né? Muito difícil. Foi aí onde meus amigos compareceram. Fiquei uns 3 meses dentro de casa sem querer sair, né? E foi aí onde entrou um primo meu na minha vida, o Diabo, que jogava no Unidos já. E começou a ir lá em casa, me chamava para bater o bar, eu sem querer ir. E indo aos poucos. Quase entrando no estado de depressão. Quase entrando no estado de depressão. E aí eu lembro que aquela noite, como eu lembro por volta, eu morava próximo de sua casa, minha mãe morava próximo e eu era pastor em Piaus. E naquela noite nós acordamos com uma noite para mim que muito triste, de muita dor, muito sofrimento. Jamais vou esquecer aquela noite. E eu aproximei do carro e aí não sei se foi a Dinei, me falou, aí na hora eu tinha sido criado praticamente mais ele, perdemos o chão naquele momento. Mas aí Deus preparou o Bial, e aí o Bial começou a lhe chamar, e Cravoeira. E meu irmão, como que ele sabia que ia acontecer isso com ele, que ele disse, olha, esse municipal você não vai jogar para o Unidos, que já tinha convite, né? Você vai jogar para meu time, para os Pantera. E eu meio que desfiz o compromisso com o pessoal do Unido e fui jogar com ele. E aí, assim que a gente foi vice-campeão, poucos dias aconteceu o fato, né? Aí ele faleceu. E aí eu fiquei esse período parado e sem querer nem sair na rua. E quando apareceu o Carlos, eles não, eu já fui campeão da Copa Rural 3 vezes na mesma equipe. É tipo que ele queria aquele momento com você, né? Aquele campeonato, né? Aquele momento. Ele exigiu que eu jogasse com ele e ele dizia pra mim, ó, eu joguei a Copa Rural com você, a gente foi campeão lá, você me chamou, eu fui porque você me chamou. Né? E ele tinha essa liderança mesmo, porque eu lembro que na época ele foi para o Jacaré jogar, e aí ele jogando pelo Jacaré, ele chegou lá e deu a palavra por mim. Na época eu era um volante que 8 equipes me queriam. Até brinquei com o Paulinho de Edna, disse, Paulinho, o nosso tempo já passou. Porque 8 equipes brigavam por mim e tu para jogar. Hoje tem as 8 e nenhuma estão chamando nós dois. É verdade. Aí eu brinquei até com o P5, com o Paulinho, ele ainda não aceitou muito assim, eu já aceitei com mais naturalidade, mas o P5 ainda está aí treinando, né? Grande Paulinho, mandar alô para ele. E ele garantiu antecipadamente que me levava para a equipe do Jacaré. E aí ele foi e me convenceu, não, você está comigo, você é meu amigo, você sabe da nossa história e vai. Eu que lhe levei para jogar e realmente tinha sido, porque eu fui o jogador que desenvolvi em 1 ano, velho. Até os 15 anos os caras não queriam nem perto da beira de um campo. Verdade. E com 16 anos eu lembro que fizeram um selecionado para enfrentar uma seleção de fora, na época aqui em Filadélfia, e o meu nome já estava incluso no meio, fui o volante, mas o Nem Feijão. Já nós dois de volante. Então foi uma coisa assim muito que abalou os caras, porque como é que o cara surgiu desse jeito em 1 ano? Se ninguém me botava em time nenhum, tá vendo, Paulinho? Eu não quero estar para você jogar de lateral, diga de passagem, você quer jogar. E aí 1 ano depois, ali eu talvez tenha sido um dos únicos ainda juvenil, que saí para jogar campeonato amador fora, como em Jaguarari, como Copa Rural em Bonfim, que eu cheguei a jogar, o senhor sabe, ainda levou nós ainda para jogar e tudo. Então, professor, ele tinha essa qualidade, ele tinha uma liderança muito cativante e trazia mesmo o cara, acredito que foi por isso que ele levou o senhor. O Gil está participando aqui, o Edivan, lá da Fumaça, está dizendo, ó, grande árbitro de futebol. Atuou na Corporal de Pindobaçu com ótimas atuações. É isso que eu quero fazer, por isso que eu fiz esse podcast. Por isso que eu fiz isso aqui,
para que muita gente entenda o que os boleiros vão falar de verdade e o que quem acompanha o futebol vai falar de verdade, que aqui eu estou falando de Edivan da Fumaça. Meu parceiro já me recebeu na casa dele várias vezes, essa fera da bola aí do Niso da Fumaça. Aí roda a região, velho. Aí não tá sentado em casa ouvindo conversa dos outros, não, ou sentado em uma cadeira, não. Aí é cara que anda no futebol, certo? Porque tem uns caras que querem falar de futebol, mas eu não vejo na beira do campo, cara. Eu não vejo você lá. Eu não vejo você no campo. Você tem que andar. Você tem que estar no meio. Você não quer falar de futebol? Você não quer falar de bater papo sobre esporte? Então quem quer falar de algo tem que estar no meio. E aqui eu estou recebendo um comentário de Gil, que é do meio de futebol, de Edivan, que está dizendo aqui, olha, ele aqui, ó, fez uma das maiores atuações na Copa Rural do Pindobaçu. Ele está falando das suas atuações lá em Pindobaçu, que foi monstruosa lá. Como é que foi isso lá, professor? Recebi o convite, né, para atuar na Copa Rural do Pindobaçu, o grande Clisma também, o grande Iaco do Pindobaçu. Até então nunca tinha atuado na região e graças a Deus fui feliz lá nas atuações, né? Inclusive, quem apitou a final foi um colega meu daqui, Hélio, que foi uma revelação, parou de apitar mais. É o Té, né? É o Té. Foi quem É, apitou a grande final, Iaco, porque o moleque futebol. surgiu bem demais, né? Uma pena ter parado. Ele disse que parou um pouco, quer jogar um pouco, que ainda é novo, né? Gosta de jogar futebol, quer brincar um pouco. E eu compreendo ele porque ele é um menino muito novo, né? Mas quando ele retorna à arbitragem, pode ter certeza. O espaço dele é garantido, né? Dele Conquistou o espaço dele, né, professor? Eu costumo chamar ele de moleque e ele sabe que eu tenho um grande respeito por ele. O moleque é bom. Ele é bom, ele tem todas as qualidades para um árbitro, para ser um bom árbitro. Professor, parabéns aí pelo trabalho, né? Copa Rural do Pindobaçu, o pessoal lhe elogiando, falando lá do seu trabalho em Pindobaçu, mandar alô pro Edivan, tá aí acompanhando. Isso aqui é de esportista, viu, velho? Aqui é cobra criada no esporte, viu? Eu costumo dizer que esses caras os caras diferentes. É os caras diferentes. Seu Edivan é um cara diferente, um cara que colabora demais com o esporte e é um cara que eu tiro meu chapéu para ele também. E vai estar conosco aqui logo, logo. Edivan da Fumaça, ele vai estar comigo aqui para bater papo comigo aqui sobre futebol. E uma pessoa falou comigo, esse canal seu não vai crescer porque você está levando muito. Nada disso, eu estou trazendo aqui quem faz esporte, eu estou trazendo aqui quem está no meio do futebol. Não importa se o cara fez torneio, se o cara fez Copa Rural, Municipal, Intermunicipal, Copa Arena, eu sou narrador de futebol amador. E quem faz futebol, a cadeira está aqui, vai bater papo mais eu, certo? Não importa. Vou devagar aí, Deus vai me abençoando. Eu acho que eu já cheguei mais longe do que eu esperava, porque na verdade eu esperava ficar só aqui em Filadélfia mesmo, né, professor? Era uma coisa que eu esperava só aqui. O senhor, falando do senhor, né, eu acho que quando eu falo desse tipo de pessoas que gostam do esporte e que colaboram com o esporte, o senhor também na narração é um cara diferente. Depois, aqui mais na frente, eu vou falar o lugar que eu já pitei. Quando eu falo que eu sou de Filadélfia, os caras me pegam, você é da terra do Cajuru, rapaz. Ave Maria, como é que eu faço o locutor, né? Eu apito, fala. Rapaz, como é que eu faço para conhecer aquele homem? Eu digo, é só você querer. E ele apresenta o homem, é só você marcar o dia. Né? O senhor, na região aí, é bem conceituado, bem elogiado, pode ter certeza disso. Se não fosse, eu diria, mas sabe, o senhor sabe que comigo não tem meias palavras. O senhor é um cara muito considerado e o senhor está de parabéns, sim, pelo seu canal, né, por a sua narração. E pode ter certeza que pessoas que nem o senhor vai longe porque quer o bem do esporte. Né? Muito obrigado, professor. Na verdade, quando alguém fala na minha narração, eu costumo dizer que foi um dom que Deus me deu. E esse dom tem muito a ver com a casa de Antônio Bento. Eu não tinha televisão na época. E nós íamos assistir o Jogo do Brasil na casa de Antônio Bento. Antônio Bento já tinha televisão, que era o pai do Cosminho. E aí, na hora lá, eu começava a ouvir o Galvão narrar. Aí eu assisti Copa do Mundo de 94, assisti Copa do Mundo de 98.
E aí o menino ali com 10 anos, mas o doutor, o menino aí, o Galvão, Tafarel, número 1, Jorginho, número 2, Ricardo Rocha, número 3, Ricardo Gomes, número 4, Mauro Silva, número 5, Branco, número 6, Bebeto, número 7, Dunga, número 8, capitão da seleção brasileira, o homem que tem a responsabilidade no setor de marcação, Zil 9, Rai 10, Romário, número 11, e o técnico é Carlos Alberto Parreira. Isso eu acompanhava lá na casa de seu pai, eu acompanhava o Galvão narrando e eu ficava ligado naquela coisa toda ali, e graças a Deus, o Senhor Deus me agraciou com esse dom. Então o Gil está dizendo, olha, o Municipal pelos Pantera foi marcante, saudoso doutor me fez o convite, tive a satisfação de jogar com aquele jogador lendário, onde protagonizamos uma grande semifinal contra os Unidos. O Gustavo está dizendo, assisti uma final da Copinha Rural, entre as 10 Predinhas e Junco, no qual ele foi... Está falando aqui muito bem no jogo, né? Ele foi o senhor capitão, né? Foi o árbitro da final. Da final. Você vê que o tempo inteiro o professor José Cosme da Silva, que é assim como o senhor é conhecido na arbitragem, o senhor ouve comentários em diversos lugares aonde anda, porque quem tem que falar não é o árbitro falar de si mesmo. Não. Eu não gosto quando o árbitro fala de si mesmo. Eu sou muito chato na imprensa, o senhor me conhece, sabe? E muitos jogadores, quando eu mando um áudio para o jogador, não estou me gloriando disso, estou dizendo que o jogador recebe aquele áudio como um elogio, porque ele sabe que eu sou o tipo de cara que não faço áudio para fazer média, não faço. E aonde eu às vezes ando, eu escuto bom relato do trabalho que o senhor tem feito. Errar, todo mundo erra, ninguém é perfeito, eu erro narrando, errei como jogador, estou errando como ser humano, erro como pastor. Mas a verdade é que aqui a gente pode ver muitas pessoas participando, a Érica Alves falando grande Corminho, né? E a galera já falando que o Cajuru, baba de master, só falta, tô cobrando a minha... Eu vou pro baba de master hoje, que já é minha área. Professor José Cosme, e aí o senhor aderiu à arbitragem mesmo, né? E Bonfim, o senhor está apitando o Campeonato Bonfinense, eu vi o senhor atuando lá como central, né? O professor Kleber Rios, que eu quero parabenizar aí o professor Kleber Rios, que tem dado oportunidade aos árbitros de Filadélfia, mandar essa saudação para ele aí, tá de parabéns, porque ele é o cara que vai abrir esse espaço para alguns árbitros de Filadélfia. Parabéns, eu falo que o cara é, né? E o Edivan está dizendo, parabéns, Cajuru, você é diferenciado na Bahia, na narração na Bahia, obrigado, professor Edivan. E dizer, Kleber Rio, parabéns para você, porque você enxergou os árbitros de Filadélfia, você deu oportunidade aos árbitros de Filadélfia. Parabéns para você, Kleber Rio. Eu quero que corte-se aqui depois, né? Eu falando aqui, parabéns para você, porque eu critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. Então, nisto, professor, o Kleber Rios tem dado oportunidade aos árbitros de Filadélfia, né, professor? Com certeza. Só antes de responder sobre o professor Kleber, quero dizer ao Gil que ele foi muito importante nesse vice-campeonato, quando ele pegou um pênalti do grande Mike na semifinal. Ele pegou um pênalti do Mike, Gil? Pegou um pênalti do Mike. Se o Mike faz o pênalti, quem ia para a final era o Unidos. Rapaz, ele pegou o pênalti do Mike? Pegou o pênalti do Mike, Gil. Eu acho que talvez ele tenha sido, acho por aí, um dos primeiros goleiros a pegar um pênalti do Mike num jogo dessa importância, né? Na semifinal, o Mike bateu e ele foi buscar. Rapaz, brincadeira, esse Gil. Você só não pegou meu, você só não pegou meu, você não pegou. Eu joguei menos do que o Mike, agora meu você não pegou. E você tentou me intimidar. Veja onde eu estava, que hoje é proibido. Se eu vou pegar comigo. Na época nós estávamos jogando pelo juvenil dos garotinhos, eu vou pegar, eu digo no fundo da rede. Quando ele partiu, eu boto num canto, bola no outro. Tirei dele, vim bater, tirei no outro canto e não pegou. Meu, você não pegou, Gil, viu? Meu, você não pegou. Mas vamos lá, professor José Cosme, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da... O senhor apitou Copa CRM, final, apitou final do Municipal também. Final do campeonato lá do Jair que o Chepeiro fez. Lá o senhor apitou a final. O senhor vem se destacando em várias finais aí.
apitando. O senhor apitou também a final aqui do campeonato aqui organizado pelo Vitória Móveis, que foi um dos maiores campeonatos society, junto com o Quilombola da região, disputaram o público. Quilombola é barril. Quilombola é barril. E o campeonato disputou público, os dois, e o senhor estava na arbitragem na final, não é isso, professor? O senhor e o Fernandinho, né? Uma grande promessa da arbitragem também. Grande promessa, hoje já um árbitro considerado, né? Então, professor, como é hoje para o senhor, além de jogar, ter construído esse nome hoje no futebol, na arbitragem, o senhor hoje é um árbitro requisitado para estar apitando alguns campeonatos, e alguém às vezes aparece, mas ele está pesado, vem as piadinhas, vem isso, vem aquilo, mas o senhor está sempre ali, botando ordem no negócio, e tem árbitro aí que corre o campo inteiro. Pouco dia eu estava narrando no paredão, tinha um sujeito magrinho assim, rapaz, correndo o campo inteiro, aí eu estou narrando, e ele, ao invés de marcar o jogo dele lá, né, que eu estava ajudando até ele na narração, ele veio para querer desligar o paredão. Aí de lá, o senhor deveria correr, era no lance, que o senhor está parado, professor, no paredão. E ele partiu correndo assim, mas era um árbitro, mas não era um árbitro tão tarimbado, tão preparado para determinada situação. E o senhor mesmo sempre teve essa questão né, do biotipo e tal, mas mesmo assim o senhor consegue se manter ali em campo. Eu vi no Bonfinense alguns jogos apitando, controlando o jogador. Na zona rural o senhor tem equilibrado alguns jogos que não é fácil, o senhor vai lá, o senhor é um tipo de árbitro, quando tem um jogo, vai voar até pedra. Aí os caras, chega José meu, aí o senhor vai lá e dá conta do recado, né, professor? Graças a Deus vou, e quando sou chamado, né, e vou lá, e graças a Deus dá tudo certo, né? Sempre, a maioria das vezes, todo jogo tem uma dificuldade, mas a gente sempre usando um bom critério na partida, a gente consegue levar a partida, e isso é uma qualidade que muitos árbitros têm, né? E conseguir o respeito dos atletas em campo, que é o que mais importa, é você conseguir entrar em campo e conseguir logo o respeito dos atletas e conduzir a partida com critérios iguais, que isso os atletas vão ver que você está ali para marcar o futebol, né? Para aplicar a regra. E o árbitro hoje entra em campo, ele aplicando a regra e tendo um bom critério, os atletas passam a lhe respeitar. E quando você consegue ganhar o respeito dos atletas, como a gente conseguiu aí na região, fica fácil. E não apitar não é fácil, porque o senhor sabe que árbitro você vê os profissionais, né, com o VAR. Sim, com o VAR tendo muita dificuldade. E eu costumo dizer que os árbitros hoje da região, que apitam principalmente futebol amador, são os guerreiros. É verdade. Guerreiros. E quando eu falo de arbitragem de Filadélfia, eu não posso esquecer de falar um cara que eu vou usar essa palavra que eu gosto, um cara diferenciado, que é o professor Irineu, né? Grande professor Irineu. Pode ter certeza que a arbitragem de Filadélfia hoje, onde quer que vá, tem que falar o nome desse homem. Para mim, um homem diferenciado. Organizado, né? Preparou toda a associação de árbitros. Toda a associação de árbitros. É um cara que se preocupa com tudo, com todos. Então, a arbitragem de Filadélfia hoje deve muito ao professor Irineu. Né? Quero também aqui frisar que Clisma, né, que é filho de Filadélfia, de mora em Miravaçu, bom árbitro. Bom árbitro também. Eu estive com ele na Copa Margarida agora, lá na Jiboia, ele apitou a final. Ele, professor Durval, lá de Itiúba. É um cara que apita futsal, society é completo. É verdade. E também nos indicou aí fora, e a gente foi, ele sempre me dizia, vou te indicar, e quem se quer descer é você. Porque se você for bem, você volta. Se você for mal, você não volta. É verdade. Falou certo, Cleide. E onde ele me levou, eu consegui, tanto que o primeiro lugar que ele me levou, que eu apitei com ele, o cara me chamou fora e disse, não faça compromisso para tal data. Eu perguntei para ele, foi até o Manel que foi goleiro da Progresso aqui há muito tempo. O Manuel da Carnaíba. Carnaíba. É meu amigo, Manuel da Carnaíba, mandar alô para ele, narrei a abertura da Copa Esmeralda na Carnaíba. Tenho, graças a Deus, muita amizade na Carnaíba, fiz a abertura lá da Copa lá. Esse campeonato mesmo que ele... Copa Esmeralda. Isso, ele falou para mim, não faça compromisso para tal data. Eu perguntei para ele por quê, ele disse, porque é a data da final e eu quero você na final. Olhei assim para ele,
conseguiu obter bom resultado do seu trabalho, né? E gostaram tanto que eu fui para a final. Logo em seguida estava tendo outra competição lá, né, da segunda divisão que eles chamam lá, né, e tinha outros árbitros apitando. E quando foi na final, me ligaram, eu apitei 2 finais em Carnaíba em questão de 15 dias. Porque eles me chamaram para a final desse outro campeonato que estava acontecendo, que chamava lá tipo segunda divisão. E eu fui para essa final também. Então, agradecer a Crisma, porque foi um cara que deu um pontapé inicial para a gente. Eu, Moreno R11, que também é um bom árbitro, um bom futuro por à frente, né? Um cara preparado. Fernando, Eric. Abriu muitas portas, né, professor? Portas, né? A gente tem aqui um árbitro também que eu não posso deixar de falar nele. Um cara que eu me inspirei muito no início e me inspira até hoje por a qualidade dele, que é o professor Josemar, né? Professor Josemar, um grande profissional. Abriu muitos caminhos para a arbitragem de Filadélfia, né, professor? E ele, Jackson, né, um cara que também, no início promissor, e é um bom árbitro, continua mantendo uma regularidade muito boa, né? Professor Leandro, professor Juarez, que é um dos mais velhos aqui também, um cara que, inclusive, o Juarez foi quem descobriu, foi quem viu o Eric apitando e falou pra gente: Eric é bom. E eu, quando eu vi, eu aprovei também. Ele falou: Eric, hoje, quando voltar a apitar, pode ter certeza que vai ter lugar dele guardado entre os bons. É verdade. Professor José Córdova, estamos chegando ao momento final do nosso combinado, do nosso bate-papo, né? E eu queria perguntar ao senhor, já falamos de Copa Rural, de campeonato municipal, de arbitragem, e eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Dentro de tudo isso, no contexto do futebol, na opinião do senhor, quem foi o melhor jogador que o senhor viu jogar aqui em Filadélfia? Aqui em Filadélfia, que eu vi jogar, para mim, foi o Cravoeira. Foi o Cravoeira? Foi o Cravoeira. O Mike, o senhor acha que o Cravoeira foi melhor do que o Mike? Eu costumo dizer que o Mike eu considero o Mike como um Pelé para nós aqui. O Mike, ele jogou muito. Aqui, o senhor perguntou Filadélfia. Filadélfia. O Mike, na verdade, é nascido em Itiúba, né? Ele é natural de Itiúba, né? Mas o Mike Mas a vida inteira dele foi praticamente aqui em Filadélfia, né? Eu costumo dizer que o Mike não foi um profissional por falta de sorte, porque eu vi muitos profissionais jogando que não jogavam igual o Mike. Pronto, vamos tirar o Mike de lado, o senhor votaria em quem aí? Eu votaria, né? Tirando o Mike de lado, tirou o Mike aqui de cena que eu citei. É o Cravoeira, o senhor acha que é o Cravoeira ou tem... O meu irmão que Deus levou, ele teria tudo para ser um profissional, né? Mas Deus levou ele precocemente. Né? Tinha ainda muito para progredir, evoluir. E a carreira dele foi encerrada cedo porque Deus levou ele, né? Tinha tudo para ser o melhor jogador de Filadélfia que todo mundo já viu. Na época que ele jogou, ele foi um dos melhores. Estava entre os 3 ou 4 melhores aqui, né? E o Cravoeira teve uma oportunidade muito grande e, para mim, foi o jogador que eu mais vi jogar melhor aqui em Filadélfia, foi o Cravoeira. Jogou muito o Cravoeira. Muito mesmo. Muitas alegrias, professor, no futebol? Muitas alegrias, principalmente jogando com o meu irmão e com o Cravoeira jogando do meu lado. E com o grande Gil, o grande Jairo. Todos amigos aí, né? O Adriano, que a gente chama Amarelinho, do gol. Jorge, Amarelinho. Adriano também, um cara que joguei junto com ele várias vezes também, um cara que deu muita alegria, porque era um cara também, tinha aquelas zoadas dele, mas era um cara de... Adriano Pitica. Um cara que se doava, né? Brigava. Se doava. Então a gente não pode querer falar dessas pessoas, né? E no meu caminho, quando eu jogava bola, é esses caras. E na arbitragem, o primeiro cara que eu tenho que lembrar é do professor Irineu. Esse é indispensável. Né? Não posso deixar de falar desse cara. Né? E como o senhor me falou sobre Kleber Rios. Kleber Rios, ele procurou Amaral e perguntou a Amaral se eu conhecia alguns árbitros de Filadélfia que estavam ouvindo falar da arbitragem de Filadélfia, né? E também perguntou ao professor Irineu: professor, meu pai, nós temos um bom celeiro de árbitros lá hoje. Né? Inclusive, ele e o professor Irineu são irmãos da mesma igreja, né? A Adventista. Aí tem um contato os dois. O professor Irineu só, se você precisar, pode procurar os árbitros de Filadélfia, que estão todo mundo, vários árbitros qualificados lá. Estava tendo a competição aí da Copa Rural, terminou, veio aquela que foi a Copa da Integração, né, e a Amaral estava coordenando a arbitragem nessa época. Né, Kleber Rios precisou de alguns árbitros e perguntou a Amaral: quem você me indicaria aí?
cara, assim, um cara que você acha que dá para segurar um jogo na Copa Roda de Bonfim, no estádio, Caco de Telha e Quisser. E Amaral disse, pode escalar fulano de tal, citou meu nome. E eu fui lá e apitei o jogo. E graças a Deus, depois de terminar o jogo, veio vários elogios. O professor Kleber Rios me mandou alguns áudios, o pessoal me elogiando. Logo em seguida ele tornou me escalar numa quarta de final, o Internacional de Tijuaçu e Casumba. É um jogo difícil para se marcar. Foi no estádio? No estádio, quarta de final da Copa Roda do Senhor do Bonfim. E eu apitei, juntamente. Eu assisti esse jogo, acho que eu assisti esse jogo. Hoje. Eu estava trabalhando na Rádio Caraíba e fui assistir esse jogo, eu vi o senhor atuando nesse jogo. Meu colega Fernando e R11 foram meus auxiliares, muito bem, e deu tudo certo, fizemos um bom jogo. Se não me engano, o Internacional de Tijuaçu ganhou, que foi o time que se sagrou campeão na final, né? Foi o campeão internacional. E a gente foi bem, e por isso o professor Kleber Rios veio acreditando na nossa arbitragem, e tive a oportunidade agora, 15 dias atrás, de apitar o jogo principal do Campeonato Confinense, que foi 13, Passagem Vera, e Real Madrid de Andorinha. De Andorinha, Real Madrid de Andorinha. E graças a Deus deu tudo certo, a gente correu na frente e tudo dá certo, E tem que agradecer muito ao professor Kleber, que é um dos árbitros para mim. Que, na minha opinião, o senhor naquele jogo se definiu em 2 lances complicados. Um lance de pênalti dentro da área, que o senhor acertou muito bem o lance de pênalti, um pênalti claro, onde o senhor acerta o pênalti claro, e no lance onde o Renilson sai levando, e ele vai chutar a bola e erra, mas o zagueiro vem diretamente para, no contato com o Renilson, o zagueiro atropela o Renilson. O Renilson não está mais com a bola, porque errou o chute, mas não omite, na minha opinião, o que o zagueiro fez. Quer dizer, o zagueiro, na minha opinião, agiu imprudentemente, porque ele botou a integridade física do Renilson em jogo, quando ele veio daquela forma para cima do camisa 10 da equipe do Real Madrid de Andorinha, que era o Renilson. Então, o senhor imediatamente, sem medo, chamou a responsabilidade e expulsou o jogador. Na minha opinião, expulsou corretamente, na minha opinião, porque o fato do Renilson ter errado não omite a forma que o zagueiro se conduziu na jogada. Quer dizer, se o zagueiro dá um murro mesmo depois do Renilson ter errado, se o zagueiro dá um chute na agressão mesmo depois dele ter errado, será que o juiz não tem que expulsar? Tem que expulsar. Não é porque o Renilson errou que de qualquer forma anula a situação em que o zagueiro se comportou na jogada. Então, o professor José Cosme da Silva, eu gravei até um áudio depois, falei, assisti, acompanho boa parte dos campeonatos da Bahia e, na minha opinião, o senhor acertou e foi feliz naquela jogada. No momento daquela expulsão ali, Caju, eu pensei da mesma forma que o senhor. Bem que o senhor falou aí, eu pensei, por quê? O zagueiro ele teve o tempo de não fazer a falta. E mesmo o Renilson tendo finalizado a jogada e ter errado o gol, ele, em momento algum, ele procurou hesitar de sair de fazer a falta. Não. Do jeito que ele veio, ele foi imprudente e atropelou o camisa 10 do Real Madrid. Então, eu não tive dúvida. Dentro de campo, eu expulsei o atleta. Se o jogo fosse amanhã e acontecesse o mesmo lance, eu expulsaria novamente. Mas, graças a Deus, foi um jogo que eu consegui levar, conduzir bem conduzido, graças a Deus. Teve esse lance no final, o jogo já estava 3-2 para o Real Madrid. No momento da expulsão já estava 3-2 o jogo, e terminou 3-2. E o atleta do 13, ele foi imprudente na jogada. Então, por isso eu expulsei. Eu acompanhei o jogo e fiz toda essa análise, estava vendo a questão do jogo, o andamento do jogo, e, na minha opinião, o senhor expulsou corretamente. Então, professor, estamos chegando aos momentos finais, eu deixo aí as suas considerações finais, estamos dentro do horário combinado que combinamos com o professor José Cosme, mesmo tem suas atividades que lhe precedem no meio da semana, mas achou um tempinho para nos atender aqui e eu quero cumprir com o horário com o senhor. Ok, Caju, quero agradecer a todos que nos ouviu e nos assistiu. A gente
Operação Segurança Particular. Hoje mesmo estou trabalhando na Renascer. Quero mandar um alô aqui para Dona Nina e Dona Fabiana, que está lá trabalhando e com certeza está nos assistindo, nos ouvindo aqui. Alô para elas aí, as guerreiras, a Dona Josefa. Agradecer a todos e minha família, minha esposa, meus filhos, que sempre me apoiou em tudo, e são as pessoas que eu sou feliz porque tenho eles ao meu lado. Eu agradecer a meu irmão de Carlos, a minha irmã. Esposa, né? Bequinha, Karine, Camila e Kaique, né? Kaique. Não esqueci os nomes ainda. Todos. Foram criados eu jogando bola com vocês, pequeno, né? O Kaique, né? Eu fui pastor para fora aí, o tempo passou, depois quase não conheço o Kaique assim, mas depois eu voltando, que o tempo passou. Não é porque é meu filho, não, menino bom. Gente boa, o Kaique. Agradecer a toda a minha família, toda a minha família, porque sempre me apoiaram em tudo. Eles sabem que eu só quero o bem da família, então eles sempre me apoiaram. A minha mãe, Dona Elza, Dona Elza. Cauã, que é filho do meu irmão, doutor, está nos ouvindo agora, nos assistindo. Agradecer a toda a minha família, e agradecer a todos os meus amigos, que o Gil aí, que acompanhou a gente. Todos participaram, O Gil também na nossa trajetória, tanto como jogador como agora como árbitro, também tem um papel muito importante, um cara que nos ajuda muito em campo. Exatamente, só tem que tomar cuidado um pouco com ele, que ele às vezes quando tá ganhando, cai no chão, aquele negócio. Teve um dia que o professor se ligou em você, viu, Gil? Teve um dia lá que ele, numa Copa Rural, não sei se o campeonato era, eu estava narrando e ele segurava o jogo e eu querendo narrar, que eu narro intenso, aí ele caía e tal, embora Gil. É o Gil Macetoso. Mas é uma grande figura. E agradecer a todos, a galera da arbitragem aí de Filadélfia, porque a gente está no caminho certo, a gente vem crescendo, e se Deus quiser, a gente vai ouvir falar muito da arbitragem de Filadélfia, que hoje o nosso intuito é árbitro, futebol amador, e a gente quer ver, e convidar a galera nova aí que tem vontade de apitar, que comece a se dedicar, porque a gente vai parar e a gente quer que continue esse legado aí de alguns jovens, Tenho certeza que Eric vai voltar porque é uma promessa, é muito bom. E dizer a todos que muito obrigado, eu agradeço aqui ao senhor, e ao Paulinho aqui, agradecer ao senhor também, Cajuru, por a oportunidade e que esse programa do senhor continue, esse podcast aqui continue crescendo na nossa região, porque isso é muito importante para o futebol filadelfense e da região. Então, galera, vamos começar a seguir mais e mais, Se inscrever no canal, deixar o like aí. Isso, porque isso é bom para a nossa região. E aonde eu vou, só contar uma história aqui rapidinho, eu fui apitar em Laje dos Negros. Pense num lugar de pessoas educadas. Quem me levou para lá foi o Cleitão de Campo Formoso, mandar um abraço pro Cleito. E chegou lá, a gente fez uma boa arbitragem e voltamos lá várias vezes. E um dia eu estava apitando em Pacuí no município de Campo Formoso. E tinha um locutor lá que narra os jogos, Aí ele veio perguntar meu nome e de onde eu era para falar, Aí eu falei, eu sou de Filadélfia. Ele disse, não, peraí. Ele falou para mim, peraí, pode falar. Você é de Filadélfia? Você conhece o Cajuru? Conheço. Eu sou fã daquele cara. O cara falou para mim que era fã do senhor. Eu quero conhecer aquele cara uma hora. Com certeza nós vamos se encontrar por aí, Aí eu falei para ele, pronto, quando tiver uma oportunidade, pode ter certeza que eu vou lhe apresentar. Ele disse, porque eu moro aqui é longe, mas eu tenho um sonho de conhecer esse cara, rapaz. Eu digo, pronto, Cajuru do Sertão é o cara da narração na região. Ele disse, eu acompanho ele, rapaz, eu acompanho ele, pronto. Então, pastor, o senhor está de parabéns e é como eu disse, sempre digo onde eu ando, o senhor para mim é o melhor narrador do futebol amador da Bahia. Obrigado. E já falei para o senhor também. Toda a glória a Deus, toda a honra para ele, Se eu tivesse a oportunidade de indicar alguém, porque eu estava vendo na Fox Sports, tem um concurso para narradores. O senhor já me falou. Tem um concurso para narradores e aqueles que saem entre os primeiros vai trabalhar na televisão, tem uma oportunidade na televisão e se sair bem, assina o contrato. E eu tenho certeza que quando o senhor chegar lá, que
que eles verem o senhor narrar no futuro jogo, pode ter certeza que o seu contrato vai ser feito. Graças a Deus já tive algumas oportunidades, principalmente com ato, com locutores, com pessoas. Cheguei em vários lugares da Bahia, eu tive com ato agora que apita a Federação Baiana, um ato muito conceituado. E era uma coisa nova para ele, porque eu ia narrar a final do campeonato municipal num paredão, né? E aí ele veio de lá, eu pensei que ele vinha para... Você vê o que é o cara profissional? Eu pensei que ele vinha para pedir para desligar o paredão, alguma coisa, não. Ele veio na beira do campo, saiu de lá, e aí veio, me cumprimentou, e disse, olha, eu só ouvia falar da sua pessoa, mas hoje para mim é uma honra poder fazer essa final, o senhor na narração, me acompanhando na narração. É um cara extremamente profissional, eu conheço quando o cara é profissional, Margarida, que é um árbitro hoje qualificado também aí, e outros nomes do futebol aí que são fera no futebol hoje. Então, e o senhor, e outros nomes, professor Kleber, professor Anderson Milanês, os árbitros aqui de Filadélfia, que estão de parabéns, a associação, todos vocês. Então, para mim é muito gratificante poder usar esse dom que Deus me deu para contribuir com o futebol. E fizemos essa final em Várzea do Poço, uma movimentação muito grande o jogo, e eu auxiliava ele no paredão. Quando o jogador caía, eu estava no paredão, está ali o jogador, camisa de número 5, com o corpo estendido no chão. Aí ele olhava o jogador, quando eu estava... às vezes ele ia correndo, aí ergueu a bandeira, o assistente número 1 está marcando impedimento, aí ele parava o jogo e tal, algumas movimentações que eu podia auxiliar, fazia de tudo ali no paredão para estar auxiliando ele. O Gil mandou um recado para você aqui, professor aí é meu parceiro, não, ele já está me aplicando o cartão, adverte verbalmente e tal. Valeu, Gil, irmão, tamo junto, professor José, muito obrigado. Agradecer por final aqui também o professor Kleber Rios por estar dando essa oportunidade, nem só a mim, como a galera aqui de Filadélfia, para estar tomando aí Curaúba, né? Um abraço também para a galera de Jacobina da AJA, né? Uma associação também que eu participo, que eu sou membro da associação também, fui convidado para fazer parte da arbitragem de Jacobina, e para mim é uma honra. E estamos juntos aí, agradecer a todos, né? O professor lá de Itiúba, que eu esqueço o nome dele, o professor Fischer, professor Fischer. Durval também, grande árbitro. Durval, gente boa. A todos aí, que Deus abençoe a todos e todos os atletas da região e todos os árbitros da região. Que Deus abençoe a todos. Finalizamos por aqui o nosso bate-papo. Professor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Chegamos ao final do nosso podcast.